O som era quase imperceptível, um chiado rítmico e baixo, parecido com o barulho de um rato roendo o rodapé, mas era apenas o plástico barato raspando contra o concreto úmido. Meus dedos estavam em carne viva, as pontas latejando em uma mistura de dormência e dor aguda, mas eu não podia parar, não agora que o silêncio da madrugada tinha finalmente caído sobre a galeria. A cada raspada, uma poeira fina e cinzenta caía no meu colo, e eu precisava segurar a respiração para não espirrar, pois um único som fora do lugar poderia acordar os 30 homens amontoados comigo naquele cubículo infernal, ou pior, alertar o guarda que fazia a ronda no corredor. O ar ali dentro era pesado, uma massa quente e sólida feita de suor, respiração viciada e o cheiro azedo do banheiro que ficava a apenas 2 metros da minha cabeça. Naquela escuridão, a colher de plástico branco, roubada do almoço e escondida na bainha da minha calça, não era um talher. Era a única chave que eu tinha para abrir a porta daquele caixão de cimento. A ideia parecia loucura, o tipo de delírio que ataca a mente depois de meses olhando para as mesmas manchas de infiltração na parede. Mas a loucura era a única coisa que me mantinha são naquele lugar. Eu sabia que uma colher descartável, daquelas que quebram se você tentar cortar um pedaço de carne mais dura, jamais deveria vencer uma parede estrutural de uma penitenciária de segurança máxima. Era uma batalha de Davi contra Golias, onde Davi estava desnutrido e Golias era feito de ferro e pedra. Mas eu tinha algo que o concreto não tinha: tempo e um desespero que queimava no peito mais forte do que o sol do pátio. Eu descobri o ponto fraco por acaso numa tarde chuvosa, quando a umidade fez o reboco atrás da pia estufar como uma bolha na pele queimada. Quando encostei a unha, um pedaço se soltou, revelando uma argamassa podre, arenosa, feita com material de segunda categoria, típica de obras públicas superfaturadas, onde o dinheiro é desviado e a segurança é negligenciada. Naquele momento, meu coração disparou tanto que achei que o carcereiro ouviria as batidas através das grades. Eu olhei ao redor, para os rostos cansados e marcados dos outros detentos, e percebi que ninguém estava prestando atenção em mim. Eles estavam ocupados demais, sobrevivendo às suas próprias sentenças. Foi ali que o plano nasceu, não como um esquema brilhante de cinema, mas como uma obsessão silenciosa. A primeira noite foi a mais aterrorizante. O medo de ser pego com a colher na mão me fazia suar frio, transformando minha camisa em um pano encharcado que grudava nas costas. Eu raspava por 10 minutos, parava, escutava o som das botas pesadas no corredor, esperava o tilintar da chave se afastar e voltava a raspar. Era um trabalho de formiga, milímetro por milímetro, onde o progresso não era medido em metros, mas em grãos de areia que eu precisava esconder desesperadamente. A engenharia da fuga não era apenas cavar o buraco, mas fazer desaparecer a terra que saía dele. No começo era fácil. O pó fino eu misturava na água da privada e dava descarga, rezando para não entupir e chamar a atenção da manutenção. Mas conforme o buraco crescia, transformando-se de uma pequena falha no reboco para uma cratera do tamanho de um punho, o volume de entulho aumentava. Eu comecei a encher os bolsos da minha calça durante a noite, e no dia seguinte, durante o banho de sol, eu caminhava perto do muro, soltando a terra discretamente pela barra da calça, espalhando-a com os pés enquanto fingia conversar ou me exercitar. Cada passo no pátio era calculado, cada movimento vigiado pelas câmeras e pelas torres de guarda, e a sensação de que todos sabiam o que eu estava fazendo me perseguia como uma sombra. A colher, minha única aliada, era uma ferramenta traidora. O plástico se desgastava rapidamente contra a pedra, ficando com a ponta afiada e irregular, cortando a palma da minha mão
e criando bolhas que estouravam e sangravam, misturando meu sangue à argamassa. Eu precisava ter um estoque constante delas, o que significava roubar talheres na hora da refeição, sem que os faxinas ou os agentes percebessem. Cada colher quebrada era uma pequena tragédia, um atraso no cronograma que existia apenas na minha cabeça. Eu aprendi a usar a lateral do cabo para alavancar pedras menores e a parte côncava para recolher o pó, desenvolvendo uma técnica que poupava o plástico, mas destruía meus tendões. Meus braços doíam constantemente, uma cãibra permanente que ia do ombro até a ponta dos dedos. Mas a dor física era um lembrete de que eu estava fazendo algo, de que eu não tinha aceitado meu destino de apodrecer ali do IME. Conforme as semanas passavam e se transformavam em meses, o buraco atrás da pia, camuflado precariamente com um pedaço de papelão pintado com pasta de dente e cinzas de cigarro para imitar a cor da parede, começou a ficar fundo. Eu já conseguia enfiar o braço inteiro lá dentro, tateando a escuridão em busca de canos, vigas ou, o meu maior medo, o outro lado da parede dando em lugar nenhum. A claustrofobia de trabalhar naquele espaço minúsculo, com o rosto colado no chão sujo do banheiro, sentindo o cheiro de urina velha impregnado no concreto, era sufocante. Às vezes, eu tinha a sensação nítida de que as paredes da cela estavam se fechando, espremendo o ar para fora dos meus pulmões, e eu precisava parar, fechar os olhos e visualizar o lado de fora, o vento no rosto, a rua, qualquer coisa que não fosse cinza e quadrada. Mas o verdadeiro teste de resistência não era a parede, era a convivência. Esconder um segredo daquele tamanho num lugar onde a privacidade não existe era como carregar uma bomba relógio no colo. Havia momentos em que outros presos chegavam perto da pia enquanto eu trabalhava, e eu tinha que congelar fingindo estar passando mal ou limpando o chão, com o coração na boca e a colher escondida na manga. O medo de ser dedurado de um X9, vender minha tentativa de liberdade por um maço de cigarros ou por algum benefício na pena, era constante. Eu dormia com um olho aberto, vigiando meu tesouro, aquele buraco irregular que representava a única esperança de vida que me restava. Numa noite particularmente quente, quando o ar parecia parado e o zumbido dos pernilongos era ensurdecedor, eu atingi algo duro. A colher estalou e quebrou ao meio, o som ecoando alto demais no silêncio da cela. Gelei. Na cama de cima, um dos detentos se mexeu, resmungou algo ininteligível e virou para o outro lado. Esperei 5 minutos inteiros sem respirar, com o pedaço de plástico quebrado na mão trêmula. Quando tive certeza de que ele tinha voltado a dormir, tateei o fundo do buraco com os dedos nus. Não era concreto, era metal. Eu tinha encontrado a malha de ferro da estrutura do prédio. O desespero tomou conta de mim, uma vontade de chorar e gritar de frustração. 6 meses de escavação, de dor, de medo, para dar de cara com uma grade intransponível para uma colher de plástico. Eu encostei a testa na parede fria, sentindo as lágrimas quentes de raiva escorrerem, pensando que tudo tinha sido em vão. Mas então, passando o dedo ao redor da barra de ferro, senti algo diferente. O concreto ao redor dela estava esfarelando mais fácil. A ferrugem, a infiltração tinha corroído não só a parede, mas enfraquecido o metal. Não era o fim. Era apenas um novo obstáculo. Mais difícil, mais doloroso, mas não impossível. Eu precisaria de mais colheres. Muitas mais. E precisaria de algo que eu já estava perdendo. Paciência. A descoberta da barra de ferro enferrujada mudou a natureza do meu tormento. O que antes era uma escavação lenta e silenciosa se transformou em uma cirurgia brutal contra o esqueleto do prédio. A colher de plástico, minha única ferramenta,
Agora parecia uma piada de mau gosto contra aquele obstáculo metálico, mas eu não tinha opção de desistir. A ferrugem era minha única aliada, uma doença no metal que eu precisava explorar como um abutre bicando uma carcaça. Mudei a estratégia. Em vez de tentar cavar através da barra, passei a concentrar todos os meus esforços em escavar ao redor dela, removendo o concreto podre que a sustentava, milímetro por milímetro, para deixá-la solta o suficiente para ser dobrada ou quebrada. O som mudou. Agora qualquer movimento em falso resultava em um claque metálico agudo que ecoava no banheiro azulejado como um tiro de revólver, me obrigando a trabalhar apenas nos momentos em que o barulho da cadeia estava no auge, mascarando minha atividade com gritos, descargas e o som de televisões ligadas no volume máximo. Minhas mãos, já destruídas, pioraram. O pó de cimento misturado com a ferrugem criava uma pasta abrasiva que entrava nos cortes dos meus dedos, inflamando a pele e fazendo com que minhas mãos inchassem como luvas de boxe cheias de pus. A dor era constante, pulsante, um lembrete vivo de que meu corpo estava rejeitando aquele esforço, mas a mente estava focada em um lugar além da dor. Eu passava o dia inteiro num estado de sonolência paranoica, encostado na parede do pátio durante o banho de sol, observando as torres de vigilância e calculando distâncias, enquanto meus dedos tremiam involuntariamente, ansiando pela escuridão da noite para voltar ao buraco. A fome tinha se tornado secundária. Eu trocava minha comida por pedaços de pano velho ou por qualquer objeto de plástico mais rígido que pudesse servir de alavanca, transformando-me em um esqueleto vivo com os olhos fundos e brilhantes de febre. O pior momento, aquele que quase fez meu coração parar definitivamente, veio numa terça-feira aleatória, o dia maldito da geral. Eu estava cochilando, exausto após uma noite inteira de trabalho, quando o som da sirene interna rasgou o ar, seguido pelo tropel inconfundível das botas da tropa de choque no corredor. Não houve aviso. Não houve tempo para pensar. A porta da cela se abriu com um estrondo metálico e os gritos de mão na cabeça, todo mundo pro chão, invadiram o cubículo. O pânico me atingiu como um soco no estômago. O buraco atrás da pia estava coberto apenas pelo pedaço de papelão precário, colado com pasta de dente seca. Se um dos agentes decidisse bater com o cacetete ali, ou simplesmente olhar com mais atenção, minha vida acabaria naquele instante. Eu fui jogado no chão frio junto com os outros 30 homens. Meu rosto pressionado contra o cimento sujo, mas meus olhos estavam fixos na pia, rezando para todas as divindades que eu conhecia e as que eu não conhecia. O barulho era ensurdecedor, colchões sendo rasgados, pertences sendo jogados contra a parede, o som de plástico e vidro quebrando. Um dos guardas, um homem corpulento com o rosto coberto por uma balaclava, caminhava pela cela batendo nas paredes com uma barra de ferro, testando a solidez da estrutura. Tunk, tunk, tunk. O som se aproximava da pia. Eu parei de respirar. O mundo se resumiu àquele ritmo aterrorizante. Ele parou exatamente na frente do meu esconderijo. Vi as botas pretas dele a 2 metros do meu nariz. Ele levantou o cacetete e bateu na cerâmica da pia. 1 vez, 2 vezes. O som foi oco, mas diferente do resto da parede. Ele parou. O tempo congelou. Eu podia sentir o gosto de bilis na boca, a certeza absoluta de que ele arrancaria o papelão e me arrastaria dali pelos cabelos. Ele se abaixou levemente, como se fosse olhar por baixo, mas então do outro lado da cela, um detento reclamou de dor ao ser pisado, e o guarda se virou bruscamente para gritar e disciplinar o homem. A distração durou segundos, mas foi o suficiente. Eles terminaram a revista e saíram, deixando para trás um rastro de destruição e um homem quase morto de susto no chão. Aquela noite,
Eu não consegui cavar. Meus braços não obedeciam, travados pelo choque de adrenalina. Mas o medo, em vez de me paralisar para sempre, acendeu um ódio frio dentro de mim. Eu não ia morrer ali. Eu não ia deixar que aquelas botas decidissem meu destino. Na noite seguinte, voltei com uma fúria renovada. A barra de ferro já estava exposta, cerca de 10 centímetros dela flutuando no vazio que eu havia criado. Chegara a hora da verdade. Enrolei um pedaço de lençol molhado em volta do metal enferrujado para abafar o som e criar aderência. Apoiei meus pés na parede oposta debaixo da pia e puxei. Não foi força física, foi desespero puro. Senti meus músculos das costas estalarem, os dentes trincados com tanta força que achei que quebrariam. A barra de ferro, enfraquecida pela umidade de anos, resistiu por um momento, zombando do meu esforço, mas então senti a estrutura ceder. Não quebrou, mas dobrou. O metal gemeu, um som grave e abafado pelo pano, e se moveu alguns centímetros para o lado. Respirei fundo, o suor escorrendo nos olhos e puxei de novo, num cabo de guerra contra a engenharia do presídio. Com um estalo surdo, a ferrugem cedeu e a barra se retorceu o suficiente para criar uma abertura. Não era grande, era do tamanho da cabeça de uma criança, mas para um homem que tinha perdido 15 quilos nas últimas semanas, era um portal. Larguei o pano e enfiei a cabeça no buraco, ignorando as bordas afiadas do concreto que rasgavam minhas orelhas. O ar que veio do outro lado não era fresco. Era um vento úmido carregado com o cheiro podre de esgoto e mofo antigo, o hálito das entranhas do prédio. Meus olhos demoraram para se acostumar com a escuridão total do outro lado. Eu tateei o vazio e percebi onde estava. Era um fosso de manutenção, um espaço estreito entre as paredes das celas por onde passavam os canos de água e esgoto. Era um abismo vertical, escuro e escorregadio, que descia até o subsolo e subia até o telhado. Não havia escadas, não havia luz, apenas um emaranhado de canos velhos e a promessa de uma queda mortal se eu escorregasse. Eu recolhi meu corpo de volta para a cela, tremendo incontrolavelmente. A euforia da conquista se misturava com o terror do novo desafio. Eu tinha vencido a parede, tinha vencido a barra de ferro, mas agora eu precisava vencer a gravidade e o desconhecido. Olhei para as minhas mãos, cobertas de cortes e sujeira, e para a colher de plástico, agora reduzida a um toco inútil no meu bolso. Ela tinha cumprido seu papel. A partir de agora, não seria mais uma questão de escavar, mas de escalar e rastejar através de túneis que não foram feitos para corpos humanos. Eu tinha aberto a porta do inferno, e a única saída era atravessá-lo. Preparei minha trouxa improvisada. Amarrei a calça na cintura com um cordão de sapato, guardei um pedaço de pão velho no bolso e respirei fundo o ar viciado da cela pela última vez. Olhei para os homens dormindo ao meu redor. Corpos amontoados que acordariam no dia seguinte para a mesma rotina miserável, enquanto eu estaria livre ou morto. Não havia meio termo. O buraco me chamava, uma boca negra na parede branca esperando para me engolir. Eu sabia que o momento mais perigoso não era a parede, mas o que vinha depois dela. O fosso de manutenção poderia estar cheio de ratos, podia não ter saída, podia dar direto na sala de segurança. Mas a dúvida era um luxo que eu não tinha mais. Com um último olhar para trás, comecei a espremer meu corpo pela abertura irregular. Meus ombros rasparam dolorosamente no ferro retorcido. Minha camisa prendeu no concreto, mas eu forcei, chutando o ar com as pernas, enquanto me arrastava para dentro da parede. Quando meus pés finalmente deixaram o chão da cela e eu fiquei suspenso na escuridão do fosso, segurando-me apenas em um cano de PVC gorduroso e úmido, ouvi um barulho vindo lá de baixo. Vozes. E o feixe de uma lanterna
começou a subir pelas paredes do fosso, vindo na minha direção. Eu estava pendurado no vazio, sem ter como voltar, e a luz estava chegando. A luz da lanterna subia pelas paredes úmidas do fosso como um predador buscando sua presa, iluminando baratas gigantes que corriam pelos canos e revelando a sujeira incrustada de décadas naquele abismo de concreto. Eu estava paralisado, abraçado a um tubo de ferro gelado e escorregadio, com as pernas recolhidas contra o peito, na tentativa desesperada de me fundir à escuridão acima do feixe de luz. As vozes ecoavam distorcidas pelo efeito chaminé do lugar, transformando palavras humanas em grunhidos metálicos indistinguíveis. Meu coração batia tão forte contra as costelas que eu tinha certeza de que o som reverberaria pelo encanamento e entregaria minha posição. Fechei os olhos com força quando o clarão passou a centímetros dos meus pés descalços, prendendo a respiração até meus pulmões queimarem como se estivessem cheios de ácido. Mas a luz não parou em mim. Ela continuou varrendo o teto, buscando um vazamento, uma infiltração. Qualquer coisa que não fosse um homem fugindo. Ouvi um xingamento abafado lá embaixo, o som de uma ferramenta batendo no metal e, milagrosamente, a luz desceu e desapareceu, engolida pela escuridão novamente. Não esperei o silêncio total voltar. Com a adrenalina servindo de combustível para músculos que já deveriam ter falhado, comecei a escalar. O fosso era um labirinto vertical de canos de esgoto, fiações expostas e vergalhões enferrujados que rasgavam minha pele a cada movimento brusco. O cheiro era uma entidade física, uma mistura nauseante de fezes, mofo e animais mortos que impregnava minhas roupas e entrava pelos meus poros. Mas eu continuei subindo, impulsionado pelo pavor de que eles voltassem. Minhas mãos escorregavam no lodo que cobria os canos, e por 2 vezes eu quase despenquei para a morte certa lá embaixo, salvando-me no último segundo ao enganchar o cotovelo em uma junção de tubulação, o impacto enviando ondas de dor aguda pelo meu ombro. Eu não sabia para onde estava indo, apenas que para cima significava para fora, longe daquelas celas, longe dos números e das grades. Depois do que pareceram horas de uma escalada infernal, minha cabeça bateu em algo sólido. Estiquei a mão trêmula e senti o metal frio de uma grelha. Empurrei, mas ela não se moveu. O pânico que eu mantinha sob controle precário ameaçou explodir. Eu estava preso no topo, encurralado entre uma saída bloqueada e uma queda mortal. Tateei as bordas da grelha na escuridão total, sentindo os parafusos grossos que prendiam ao concreto. Estavam enferrujados, inchados pelo tempo e pela umidade, soldados ao metal, sem ferramentas, sem a colher que deixei para trás. Eu usei a única coisa que me restava, a fúria. Apoiei as costas contra a parede oposta do fosso, firmei os pés nas laterais da grelha e empurrei com toda a força vital que me restava, soltando um grito mudo de esforço que estourou os vasos sanguíneos dos meus olhos. O metal rangeu, protestando contra a violação, e com um estalo seco que soou como um tiro, um dos parafusos cedeu, seguido pelo outro. A grelha se soltou, caindo para o lado com um clangor pesado, e eu me içei para fora, rolando para o chão de concreto áspero. Eu não estava na rua. Eu estava no sótão técnico, logo abaixo do telhado da penitenciária. O ar aqui era mais fresco, mas o perigo era ainda maior. Através das frestas das telhas eu via os holofotes das torres varrendo o pátio lá embaixo. Eu precisava descer, mas não pelo lado de dentro. Arrastei-me como um réptil pelas vigas de madeira, coberto de fuligem e teias de aranha, até encontrar a saída de ventilação principal. Olhei para baixo e vi o fosso externo de esgoto, uma mancha negra que corria por baixo do muro principal, a única rota que os cães não podiam farejar e que os sensores de movimento não cobriam.
Era o caminho mais sujo, o mais humilhante, mas era o único caminho para a liberdade. Deslizei pela calha externa, ignorando o atrito que queimava a pele das minhas coxas, e pousei na lama fétida perto da estação de tratamento de esgoto da prisão. O cheiro era insuportável, capaz de fazer qualquer homem vomitar instantaneamente, mas eu já tinha deixado minha dignidade para trás há muitos metros. Mergulhei na vala, sentindo o líquido viscoso e repugnante cobrir meu corpo até o pescoço, camuflando meu cheiro humano com o odor da podridão. Avancei lentamente, com o lodo chegando ao queixo, passando por baixo da cerca elétrica, invisível para os guardas que vigiavam o perímetro iluminado, mais cegos para a escuridão do esgoto. Cada metro naquela vala era uma batalha contra o nojo e o instinto de desistir. Ratos nadavam ao meu lado, roçando em minha pele, e eu tinha que manter a boca fechada com força para não engolir a água contaminada. Quando finalmente vi a saída do túnel de drenagem, uma boca de concreto que vomitava os dejetos da prisão em um riacho próximo, senti uma vontade incontrolável de chorar. Não de tristeza, mas de alívio avassalador. Arrastei-me para fora da lama, caindo na grama alta da margem do rio, tossindo e cuspindo o gosto amargo da prisão. A chuva começou a cair naquele momento, uma tempestade torrencial típica de verão. E eu fiquei ali, deitado de costas, deixando a água limpa do céu lavar a imundície do meu corpo, misturando-se com as lágrimas e o sangue das minhas feridas. A caminhada até a civilização foi um borrão. Eu era um espectro, um monstro de lama mancando pela mata, evitando estradas e luzes. Quando finalmente cheguei a um posto de gasolina abandonado, quilômetros longe dos muros, olhei para as minhas mãos. Elas estavam destruídas, as unhas arrancadas, a pele em carne viva, deformadas pelo trabalho de meses segurando aquele pedaço de plástico. Mas elas eram minhas novamente. Não pertenciam ao Estado, não pertenciam aos guardas. Eu olhei para trás, na direção de onde vim, e pensei na colher. Aquele pedaço insignificante de plástico branco que qualquer um jogaria no lixo depois de comer um iogurte tinha derrubado uma fortaleza. A liberdade não tem o gosto doce que dizem nos filmes. Ela tem gosto de terra, de sangue e de medo constante de perder tudo de novo. Mas enquanto eu caminhava sob a chuva, sentindo o frio penetrar nos ossos pela primeira vez em anos, sem a proteção das paredes de concreto, eu sorri. Um sorriso quebrado, de dentes sujos, mas verdadeiro. Eu tinha cavado meu próprio túnel através do inferno e saído do outro lado. Eles podiam colocar cimento, ferro, sensores e guardas armados, mas esqueceram do elemento mais perigoso de todos, a vontade indomável de um homem que não tem mais nada a perder a não ser a própria vida. Hoje, vivo nas sombras, sempre olhando por cima do ombro, sempre atento ao som de sirenes. As cicatrizes nas minhas mãos nunca desapareceram. Elas servem como um mapa geográfico da minha fuga. Às vezes, quando estou comendo em algum lugar barato e me dão um talher de plástico, eu paro e fico olhando para ele por longos minutos. As pessoas ao redor não entendem, acham que sou louco, mas eu olho para aquele objeto frágil e vejo a chave mais poderosa do mundo. Eu vejo a prova de que não existem muros altos o suficiente para prender quem está disposto a sangrar pela liberdade. Se essa história fez seu coração acelerar, se você sentiu o cheiro do túnel e o desespero da escuridão, então eu cumpri minha missão. A realidade das prisões brasileiras é muito pior do que qualquer ficção que você já viu. Inscreva-se no canal agora, ative o sino e compartilhe este vídeo, porque existem milhares de histórias enterradas no concreto que precisam ser contadas, e eu serei a voz delas. Até a próxima fuga.